E o projeto Safiel terá reunião importantíssima que pode ser definitiva para o planejamento que visa profissionalizar o Corinthians. Tem informação que garante que o atacante Memphis pode ser poupado no clássico contra o São Paulo. E atacante que deixou o Corinthians de graça há poucos meses pode ser negociado no futebol italiano por mais de 150 milhões de reais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Giovani, que deixou o Corinthians há alguns meses e pode ser negociado com o gigante italiano por valores na casa de 154 milhões de reais. O Giovani chegou ao Corinthians em 2021, quando tinha 18 anos. Atleta que veio por empréstimo junto ao Capivariano, após ter se destacado nas categorias de base. Posteriormente acabou sendo comprado pelo Timão de forma definitiva. O jogador ganhou algumas oportunidades na equipe principal, não conseguiu se destacar e acabou vivendo uma novela sobre a sua renovação de contrato. Com um não acordo, em julho desse ano, o jogador acabou deixando o Corinthians após o término do seu contrato e acabou se transferindo para o futebol italiano, para a equipe do Hellas Verona. E um detalhe, ele foi de graça para o Hellas Verona e na metade de 2024 o Corinthians recebeu uma proposta da mesma equipe italiana, algo na casa de 6 milhões de reais, e o Corinthians acabou optando por não vender o jogador, acreditando que ele não iria renovar. Então, desde julho, ele está na equipe do Hellas Verona e já está despertando o interesse da Inter de Milão. Segundo o CNN, o Giovani pode ser comprado pela Inter de Milão por valores que podem chegar a 154 milhões de reais. O Corinthians não tem mais nada do jogador a não ser os 2,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador. Então, caso o Giovani seja negociado pelo Hellas Verona por 154 milhões, o Corinthians ficará com um pouco mais de 3 milhões de reais. Então estamos vendo aí mais uma quantidade gigantesca de dinheiro que o Corinthians perdeu. A minha opinião quanto a essa informação que o Giovani pode ser negociado no futebol italiano por valores que podem chegar a 154 milhões de reais é a seguinte. Primeiramente, como o Corinthians perde dinheiro? Como o Corinthians sempre acaba saindo prejudicado? Estamos falando de um jogador que deixou o clube em julho. Passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, ainda não tem 5 meses, nem meio ano que o Giovani deixou o Corinthians. Ele ficou 3 anos no Timão. E aí, nós podemos colocar vários fatores. Incompetência da diretoria da época em de repente apresentar um projeto, um plano que agradasse ao jogador, ou de repente até mesmo a má vontade do atleta em querer ficar e simplesmente deixar o tempo passar para poder terminar o seu contrato e ir embora de graça. Lembrando que na metade de 2024, o mesmo Hellas Verona fez uma proposta de 6 milhões, na época o Corinthians não aceitou, porque tinha confiança que iria conseguir a renovação. Então, será que podemos culpar o jogador, os seus representantes? Volto a dizer, incompetência da diretoria em conseguir convencer? Vários podem ser os motivos, mas nada muda o fato do Corinthians sempre ser prejudicado. Ninguém tá nem aí pro Corinthians. Poderiam ter discutido algo para o Corinthians ter ficado com 20% pelo menos dos direitos do jogador na época? Poderia-se ter conversado sobre isso. O Corinthians tinha 70% dos direitos dele e ficou sem nada. Aí hoje eu tenho que chegar aqui e falar para vocês, se sair a venda de 154 milhões,
o Corinthians ficará com um pouco mais de 13 milhões de reais. Que absurdo! O que eu quero dizer para vocês é o tanto que prejudicam o Corinthians de uma forma assim, deliberada, e nada se pode fazer. Inacreditável. Agora vamos falar sobre o atacante Memphis. Tem informação que garante que o Memphis é dúvida para o clássico contra o São Paulo de amanhã, dia 20 de novembro, na Neoquímica Arena. O Memphis foi mais uma vez para os compromissos com a seleção da Holanda nessa data FIFA. A Holanda fez 2 partidas. O Memphis participou dos 2 jogos, marcando inclusive um gol no empate contra a Polônia. O segundo jogo da equipe holandesa aconteceu na última segunda-feira, dia 17. O Memphis atuou até os 20 minutos do segundo tempo. A Holanda venceu por 4-0. O Memphis não teve participação em gol e, como eu disse, deixou o jogo no segundo tempo. Após a partida, a Holanda classificada para a Copa do Mundo, o Memphis iniciou o processo de retorno. Já se apresentou hoje, quarta-feira, dia 19, no CT Dr. Joaquim Grava, conforme eu noticiei para vocês no vídeo da manhã. Inclusive ele postou nas suas redes sociais, escrevendo de volta para casa. Só que pelas informações do ESPN, o Memphis é dúvida para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Pelas informações, o jogador está desgastado devido à maratona de jogos. Deverá ser relacionado, será opção para o Dorival, mas não deverá começar a partida entre os titulares. Lembrando que no mês de outubro, quando o Memphis retornou dos compromissos com a seleção da Holanda, rapidamente, poucas horas depois, ele entrou em campo no jogo contra o Atlético Paranaense e acabou deixando o jogo no final do primeiro tempo, sentindo estiramento muscular. Então, dessa vez, há quem diga que o jogador deverá ser poupado para esse clássico importantíssimo contra o São Paulo. A minha opinião quanto a essa informação do ESPN é a seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Não acredito. Não vai acontecer isso. O Memphis jogou na segunda-feira. O jogo vai ser na quinta, amanhã na quinta-feira. Seria a mesma coisa se o Memphis tivesse jogado pelo Corinthians no domingo e depois entrasse em campo novamente na quarta-feira. Vai ser poupado do quê? O Memphis nem jogou os 90 minutos na vitória da Holanda contra a Lituânia. Sinceramente, eu não acredito nisso. Para mim, o Memphis será titular normalmente. Não sei se esse tipo de coisa acaba saindo para levantar polêmica ou algo assim, para de repente nós criticarmos o jogador, ficarmos falando que o Memphis escolhe jogo. Sinceramente, na minha visão, o Memphis estará amanhã em campo entre os titulares contra o São Paulo. Porque eu vou ser bem sincero com vocês. Poupar jogador, o que mais ganha em clássico, o Corinthians tendo necessidade de vencer, vai poupar para quê? Vai poupar para o próximo jogo? É clássico, o Corinthians perdeu no primeiro turno. Então eu particularmente nem quero acreditar nessa possibilidade. Para mim o Memphis entrará em campo amanhã normalmente entre os titulares, porque se não entrar, sinceramente, vai faltar comando no Corinthians, porque não tem condições, não terá a mínima condição, aliás, se isso acontecer. Será inacreditável, volto a dizer, eu não acredito que isso acontecerá. Para mim o Memphis será titular, jogará normalmente, não temos o Rodrigo Garro, que está suspenso. Amanhã é jogo do Memphis chamar a responsabilidade, principalmente na armação, construção de jogadas. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reunião importantíssima que pode ser definitiva para o projeto Safiel, que acontecerá hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro. O projeto Safiel vem avançando, vem ganhando forças, cada vez mais aumentando a popularidade entre nós, torcedores que estamos do lado de fora dos muros do Parque São Jorge, também do lado de dentro dos muros do Parque São Jorge. Safiel vem ganhando espaços, vem ganhando confiança, um número cada vez maior de associados está depositando confiança no projeto Safiel. Enfim, quem há algum tempo atrás não gostaria nem de ouvir falar em SAF dentro do Corinthians, hoje com o projeto Safiel as pessoas estão mudando de opinião.
Safiel que tem como principal planejamento profissionalizar o Corinthians. E falando em quem nem poderia ouvir falar em Sociedade Anônima de Futebol no Corinthians, Gaviões da Fiel terá mais uma reunião com os idealizadores do projeto. Há algumas semanas atrás, o Gaviões, com a sua diretoria e membros do Conselho Deliberativo, se reuniram com os idealizadores do projeto e agora, hoje, nesta quarta-feira, 19 de novembro, vão se reunir novamente, só que dessa vez o encontro será para apresentar o projeto aos associados, à massa dos Gaviões da Fiel. É isso mesmo. O Safiel vai apresentar para os associados dos Gaviões da Fiel. Nesse encontro, absolutamente, que também será discutido a possibilidade da maior torcida organizada do Corinthians apoiar ou não o projeto. Então, uma reunião muito importante para o projeto Safiel, que vai acontecer na noite de hoje, quarta-feira, dia 19, no Gaviões da Fiel. Vamos ficar aguardando. A reunião está marcada para iniciar às 20 horas na sede do Gaviões, que fica no Bom Retiro. Então vamos ficar aguardando os desdobramentos dessa reunião, porque o Gaviões, assim que a reunião terminar, eles vão subir uma nota informando todos os detalhes dessa reunião. Minha opinião quanto a essa reunião que os idealizadores do projeto Safiel farão hoje, quarta-feira, dia 19, no Gaviões da Fiel, para apresentar os projetos aos associados, é a seguinte: todos os projetos que constituem o Safiel, todos os planos, são bastante interessantes. Primeiramente, visa profissionalizar o clube, tem uma ideia de captação bilionária inicial, muitas coisas para fazer com o dinheiro que for constituído, reforma da arena, investimento do futebol, aliás, ampliação da arena. Então o projeto Safiel vem ganhando forças porque apresenta muita responsabilidade naquilo que fala. Eu, particularmente, gosto muito daquilo que eu vejo em relação ao Safiel. Absolutamente tem alguns pontos que eu particularmente questiono, mas hoje coloco o Safiel sim como um projeto que traz esperanças de resolver os problemas do Corinthians, principalmente os problemas relacionados às finanças. Então, mediante a tudo que o Safiel vem fazendo, essa noite será definitiva para o projeto. Será decisiva, é uma reunião importantíssima para o projeto Safiel. Uma reunião que pode definir o principal avanço do projeto. Por quê? Porque se o Gaviões, através do conselho, diretoria e associados decidirem apoiar o projeto, a pressão vai ficar grande dentro do Corinthians. Dentro do Corinthians, os conselheiros não querem nem saber de Safiel. Se o Gaviões decidir apoiar, pode ser que outras organizadas também vão juntas. E aí? E aí a pressão vai ser grande. Fato é, algo necessita acontecer. O Corinthians não pode mais continuar da forma ao qual está sendo administrado desse jeito. Eu sempre falo a vocês, capitão, você está apoiando? Gosto muito do que eu estou vendo, estou estudando muito, estou analisando muitas coisas em relação ao Safiel. Alguns pontos ainda eu tenho dúvida, mas coloco para vocês, hoje é o que tem de principal. Por lá dentro do Corinthians não querem, então por que não apresentam algo melhor? Então, sinceramente, se o Gaviões decidir apoiar, a pressão vai ser enorme, enorme mesmo. Podem anotar. A força da Fiel vai ficar difícil para quem não quer o projeto. Então vamos aguardar, vamos ficar acompanhando e, claro, aguardando o posicionamento da organizada após essa reunião. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Giovani? Após poucos meses sair o Corinthians de graça, pode ser vendido por mais de 150 milhões de reais. E quanto ao Memphis, informação de que ele pode ser poupado. Vocês acreditam que isso realmente poderá acontecer? E quanto a essa reunião, Gaviões
diretoria, idealizadores do projeto Safiel e os associados da torcida organizada. O que vocês acham? Será que tem chances do Gaviões apoiar o projeto que visa profissionalizar o Timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!